Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir em um texto de Paulo a Timóteo. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Hoje nós vamos ver 3 ensinamentos que esse texto tão rico nos traz. O primeiro é que nós devemos nos exercitar na piedade. Nós vemos isso aí em parte do versículo 7 até o versículo 9. Não é pecado nós termos em nossa vida coisas que são passageiras, não tem problema nenhum. Mas nós devemos priorizar aquilo que é eterno. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O exercício físico é proveitoso, sim. Paulo não diz que o exercício físico não é proveitoso. Ele diz que é de pouco proveito, que é pouco proveitoso. Mas o exercício físico ajuda a controlar o peso, melhora a capacidade pulmonar, diminui o risco de doenças no coração, pressão alta, osteoporose, diabetes e obesidade, melhora a postura, contribui para um sono de qualidade, ajuda a produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar, alivia o estresse e a ansiedade, sem contar que a falta do exercício físico é muito prejudicial, pode acarretar em problemas cardíacos, depressão e ansiedade. E, segundo a Veja, a falta de exercício é pior para a saúde do que o próprio cigarro. A falta de exercício físico reduz a expectativa de vida em até 10 anos. O exercício físico é proveitoso, a gente viu isso, mas a piedade é muito mais proveitosa. Não tem como comparar os dois, porque o exercício físico tem promessas para hoje, para agora, nossa qualidade de vida, mas a piedade tem promessas tanto para hoje quanto para o futuro. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Você sabe quais são as promessas de Deus para você? No que você pensa quando você canta "Incomparáveis são tuas promessas"? Temos muitas promessas de Deus para nós. Que promessas são essas? Temos promessas para o presente. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Temos também várias promessas para o futuro. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar.
E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. De acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Novamente, o exercício físico é proveitoso, mas quando se compara com a piedade e as suas promessas para hoje e para o futuro, é de pouco proveito, como Paulo diz. O segundo ensinamento que vemos aqui é que devemos colocar nossas esperanças em Deus, e fala isso nos versículos 10 até o 11. E isso serve de encorajamento para nós em meio às dificuldades. Como diz em Hebreus 12, 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É bem interessante que ele fala de uma esperança não apenas em Deus, mas ele coloca que é Deus vivo. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas Cristo ressuscitou, Cristo vive, e Deus é vivo. Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele cuida de nós. Ele não está à parte daquilo que acontece conosco. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele é vivo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é o mesmo Deus que no passado abriu o Mar Vermelho. O mesmo Deus que trouxe as pragas sobre o Egito para mostrar que Ele é o Deus poderoso, soberano, o único Deus verdadeiro. Ele não é um conto de fadas, Ele não é alguém criado pela imaginação humana. Ele transcende nosso pensamento, Ele está além da nossa razão, Ele é supra-racional. Deus não é alguém que nós criamos para suprir as nossas necessidades. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós não adoramos um Deus morto, que nós falamos e não ouve, nós fazemos as coisas, Ele não sabe o que fazemos. Ele é vivo, Ele sabe tudo o que nós fazemos, Ele cuida de nós. Tudo o que acontece é Deus agindo em nossas vidas. E nós devemos colocar nossas esperanças, sabendo que Ele não é um Deus qualquer, mas é o único verdadeiro e um Deus vivo. O terceiro ensinamento é que nós devemos buscar a verdadeira autoridade. Timóteo poderia estar tendo uma crise interna por ser considerado jovem e outras pessoas mais velhas que ele na igreja, talvez dando opiniões baseadas na sua experiência, o que não é ruim, mas ele, como pastor, se sentiu intimidado por ser mais novo. A questão aqui não é a idade ou se você é pastor ou não. A questão é, Paulo nos ensina que a autoridade verdadeira independe da idade. Depende sim da nossa busca por santidade. É por isso que ele diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, para nós demonstrarmos autoridade, não depende da nossa experiência ou do nosso tempo de conversão ou do quanto a gente conhece da palavra, mas sim de nós sermos, todos nós, qualquer pessoa, com qualquer função na igreja, com qualquer idade, alguém que crê em Cristo,
precisa ter autoridade espiritual por meio de santidade. Então ele diz, exemplo na palavra, que não significa aqui escrituras, não significa Bíblia, mas significa linguagem. É um exemplo no modo de falar, é um exemplo no modo de conversar com as pessoas. Também exemplo no procedimento. Nós devemos ser exemplos dos nossos costumes, devemos ter hábitos que glorificam a Deus. O nosso modo de tratar as pessoas deve ser um modo especial. As pessoas de fora devem olhar para os cristãos e simplesmente ficarem apaixonadas por ver como nós nos tratamos bem. E sabemos que é um desafio muitas vezes, mas nós precisamos ser exemplos no procedimento. Também devemos ser exemplos no amor, né? Novamente, relação horizontal. Devemos ser exemplo no amar ao próximo, inclusive os nossos inimigos. Devemos também ser exemplos na fé, já uma relação vertical, nós e Deus. Crer em Deus e nas promessas dele, como nós vimos os benefícios da piedade, mesmo quando as coisas não vão bem. E por último, devemos ser exemplo também na pureza. E a pureza, ela é a busca diligente, a minha dedicação na busca pela santidade. Não é apenas eu conhecer, não é apenas eu tratar bem o meu próximo, não é apenas eu ter fé, mas eu preciso diariamente enfrentar as minhas dificuldades pecaminosas e buscar santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós cremos que Deus é vivo, se nós queremos vê-lo face a face como Ele é, nós devemos hoje nos purificar e buscar a santidade. Que esse texto possa ser cravado no seu coração, que edifique a sua vida e que Deus nos ajude a colocarmos em prática. Deus nos abençoe.